dia para você que está aí do outro lado. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. Tá começando mais uma Vida Não Para com os melhores momentos da semana para você que está aí do outro lado. Quero saber como é que vai ser o seu sábado. Você já se programou? Já se organizou? Então, quero convidar você nessa manhã especial para a gente começar com os nossos melhores momentos. Olha só. Você sabia que a tua boca, ela pode dar sinal de que você está com dengue? Quem vai explicar pra gente, né, esse assunto, e é um assunto extremamente importante para você dividir com a sua família, por exemplo, é o João Piscinini, que ele é dentista, especialista em saúde coletiva da Neodente. Tudo bem, João? Bem-vindo! Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite para a gente falar sobre algo tão importante e que eu imagino que vai ser novidade para a maior parte das pessoas. Novidade para mim, novidade para quem está em casa assistindo a gente, com certeza. Me explica, a nossa boca pode dar muitos sinais de tudo sobre o nosso corpo, mas da dengue, essa para mim é novidade. Me conta. Perfeitamente, Carla. Bom, o primeiro ponto que a gente deve entender é que a boca faz parte do corpo. Não tem como a gente olhar para a boca e para o nosso corpo de forma segmentada, né? Então, tudo que a gente faz em um pode ter um impacto no outro, né? No caso da dengue, especialmente nos casos de dengue grave, que antes era conhecido como dengue hemorrágica, até hoje muitas pessoas se referem a esse quadro da doença como dengue hemorrágica. Nós temos um aumento da permeabilidade vascular, né, a permeabilidade dos vasos, que é por onde o nosso sangue circula, e uma redução da quantidade de plaquetas. Então, existe uma alteração sanguínea, uma alteração de coagulação importante. E nesses casos, é comum, né, mas não conhecido por todos, que manifestações bucais sejam observadas e manifestações que podem ser aí cruciais para o diagnóstico da doença. Que tipo de manifestação? O que eu posso... Porque a gente tem que se conhecer, a gente tem que ficar na frente do espelho, abrir a boca mesmo, olhar a nossa gengiva, olhar os nossos dentes, a nossa língua, o céu da boca. O que a gente pode perceber de físico, assim, que a gente liga o alerta, assim? Bom, eu comentei sobre essas alterações sanguíneas, né? Então, um dos principais sinais bucais que nós podemos ter que indicam um quadro de dengue grave é o sangramento nas gengivas, né? Justamente por essa redução das plaquetas e aumento da permeabilidade vascular, mas também pode ser observado a boca seca, algumas lesões em formato de úlceras, né? Parecidas com a afta. As aftas, elas também são, né, uma lesão ulcerosa, mas nesse caso são lesões ulcerosas que podem ser uma manifestação bucal da dengue. Nós temos também algumas vermelhidões, né, hiperpigmentações, que nada mais são do que vermelhidão, né, uma mancha, né, em diferentes regiões da mucosa bucal. E isso, principalmente, né, se associado a outros sintomas, pode sim ser um indício de um quadro de dengue grave, né? E como você comentou, quanto maior a atenção que nós tivermos à nossa cavidade bucal, não só no consultório do dentista, mas em casa também, maiores as chances da gente detectar mais precocemente esse tipo de manifestação e suspeitar que algo não vai bem. E existe também uma segunda via que relaciona a saúde bucal com a dengue, né? Vamos pensar num paciente que já está com um quadro de dengue grave. Se esse paciente com um quadro de dengue grave tem, por algum outro motivo que seja, ou pela própria dengue, um problema bucal como inflamação gengival, e não dá devida atenção a esse problema, ele pode ter uma sobrecarga do sistema imunológico e ter uma dificuldade ainda maior na recuperação da doença, né? Então, tudo isso mostra pra gente o quanto a boca e o corpo são sistemas 100% interligados, um impacta diretamente no outro. Bem, pra gente continuar essa conversa, eu vou dividir, né, contigo, vou dividir com vocês de casa, uma situação que ocorreu com uma pessoa que é um grande amigo meu. Há muito tempo eu não conversava com ele e mandei um áudio. E esperei um áudio de volta. Ele mandou uma resposta escrita, falando: eu não consigo falar. Eu falei: mas tá tudo bem? Ele falou: não. Ele estava me contando que ele descobriu um tumor no céu da boca. No céu da boca. E aí,
eu falei, mas como que você descobriu esse tumor? Você sentiu alguma coisa? Ele falou, não, eu fui ao dentista. E o dentista, não, porque ele foi fazer, acho que uma correção em algum dente, uma obturação. E ao abrir a boca, o dentista olhou para o céu da boca e viu uma mancha muito grande no céu da boca e descobriu um tumor. Quer dizer, olha o quanto é importante a gente ir ao dentista. Você não precisa sentir nada. Só o fato de você fazer uma limpeza, de você cuidar dos seus dentes, pode salvar a vida. E a vida dele foi salva pelo dentista, né, doutor? Exatamente. Então a gente recai na questão da prevenção e da atenção à saúde bucal, né? Nesse caso que você comentou, ele foi ao dentista já para um tratamento específico, mas ainda que você não tenha nenhum sintoma, a visita regular ao dentista a cada 6 meses é fundamental, porque nós podemos ter manifestações silenciosas de alguns problemas, né? E no caso do câncer, né, por exemplo, você estava conversando com um especialista em oncologia alguns minutos atrás e vocês falaram da questão do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele está diretamente associado às maiores chances de sucesso no tratamento. Então, quanto maior for a nossa atenção à nossa saúde de uma maneira geral, mais precocemente nós conseguimos detectar doenças e ter maiores chances de sucesso no tratamento delas, mas também maior será a nossa efetividade na prevenção dessas doenças. Exatamente. Doutor, muito, muito obrigada pela tua vinda aqui. Foi muito, muito importante essa conversa para a gente fazer esse alerta realmente, porque a gente nem imaginava que a gente poderia descobrir a dengue através dos sinais que a nossa boca dá. Então, fica o alerta. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Carla. A gente vai para o intervalo super rápido, voando. E daqui a pouquinho eu volto com mais entrevistas especiais e reportagens excelentes. Aquelas maravilhosas para você usar de inspiração para a sua vida. Que tal? Eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Como é que foi essa semana para você? Foi uma semana puxada, difícil? Então eu te convido agora a relaxar, porque você está assistindo os melhores momentos da semana do A Vida Não Para. Agora a gente vai para o nosso quadro É Pra Ver ou É Pra Comer? Olha só. E chegamos aqui, a Poliana está aqui comigo. Tudo bem, Poliana? Tudo jóia, bem-vinda de novo. Um prazer te receber, viu? Prazer é meu, muito bom. obrigada. E hoje a gente resolveu, na verdade, ela deu uma sugestão pra gente para fazer uma receita fácil. Fácil mesmo, viu, gente? Não tem nada de difícil aqui, não. E eu tenho certeza que você tem esses ingredientes em casa, né? Como é que como é que os doces entraram na tua vida? Comecei fazendo para ganhar um dinheiro extra. E me apaixonei pelo negócio, resolvi trabalhar com isso e me dedicar aos doces mesmo. Faz quantos anos isso já? Que eu faço doce e vivo dele 17 anos. 17 anos. Bastante então coisa. tem uma bela experiência para ensinar vocês aí de casa, que coisa boa. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos passar a receita, tá? Eu vou passar a receita para vocês e vocês vão anotando já a receita. Eu tenho certeza que você tem tudo em casa. Mas se não tiver, dá tempo de você se organizar e comprar para fazer para o final de semana. Vamos lá? Isso mesmo. Então, receita na tela para você que está nos assistindo. Você vai precisar, para fazer esse alfajor de bolacha maisena, você pode olhar esse maisena aí com S e pensar, ué, mas maisena não é com Z, não? Deixa eu te explicar uma coisa importante. A farinha maisena, que é feita através da mandioca, isso, né? amido de milho. O amido de milho, aliás, ela se escreve com S. A marca, aquela marca que recebe exatamente esse nome, se escreve com Z. Então essa é a grande diferença, tá? Então só para te explicar por que tá com S aqui, que é o nome original desta farinha. Vamos lá? 1 pacote de bolacha maisena, 300 gramas de doce de leite, 1 barra, gente, de cobertura. Pode ser uma blend, que é uma mistura, né, de ao leite e amargo, ou pode ser ao leite fracionado, enfim. Um chocolate de boa qualidade para fazer a cobertura, tá? Porque eu acho que a cobertura ela é o principal. Né? Se você faz uma cobertura com um chocolate de baixa qualidade,
matou a receita. Exatamente. Antigamente tinha aqueles chocolates hidrogenados, que era aquele com gosto de parafina, né? Menina, parecia que a gente tá comendo uma vela. É isso aí. Ficava com o céu da boca ali cheio de gordura. É uma coisa horrorosa. Esse que a gente vai usar, a cobertura fracionada, é um chocolate melhor e fácil de trabalhar. As pessoas que vão fazer em casa conseguem usar ele sem muita dificuldade. É só derreter e a gente vai aplicar no nosso alfajor. O fracionado é aqueles que vêm em pastilhinhas? Em grãozinhos? Tem pastilha e tem em barra também. Fracionado é um tipo de chocolate, que ele tem uma gordura diferente justamente para aguentar altas temperaturas. Então, agora que a gente está no calor, para quem é de regiões muito quentes, o fracionado é um chocolate inventado para isso, para ele resistir a temperaturas mais altas. Então, depois que o alfajor está pronto, ele não derrete tão facilmente. Então, a pessoa pode fazer, pode sair vender, que vai ser bem legal com esse chocolate. Ai, muito legal. Esse negócio do vender é muito difícil. Como é que foi isso na tua vida? Não. 17 anos aqui de experiência, tá, gente? Me conta, como é que foi esse início? Porque tem gente que tem uma fala muito boa para venda, mas o vender não é só você ir lá e oferecer o produto, é você cobrar, é você ir atrás do retorno, né, financeiro disso. Isso. Tem gente que fala, eu não tenho jeito para vender. Sei fazer, mas não sei vender. Mas da mesma maneira que a gente aprende a fazer, a gente também aprende a vender. Existe técnica para isso, né? Doce é fácil de vender, ainda mais um produto assim que é gostoso e barato. Então a gente não precisa fazer muito esforço para vender o alfajor. Mas é importante saber cobrar também, porque tem muita gente que às vezes cobra qualquer valor e faz um monte e no final das contas não ganhou dinheiro. Exato. Então é o todo, é fazer um produto bom, saber quanto a gente gastou para vender por um preço justo e oferecer. Se a gente fizer aqui 20 alfajores, é o que rende um pacotinho de bolacha maisena, 20, 25 alfajores. E sair na rua vender sem precisar, mesmo quem não sabe vender, é só oferecer, olha, tem um alfajor muito gostoso aqui, estou vendendo porque eu quero juntar dinheiro para alguma coisa, né? Para estudos dos meus filhos, para reformar minha casa. Para realizar um sonho. Isso, com certeza as pessoas compram. Maravilha, então tá aí, dica boa para você já se organizar e sair vender. Vamos começar? Vamos. Aqui a gente tá usando essa bolacha aqui, é o estilo maisena. Mas ela também é conhecida como Maria e tem outros nomes. Isso, aí, né? Pode ser redondinha, pode ser a bolacha maisena compridinha, tem ela quadrada também. Funciona com todas elas, tá? Tem gente que vai falar, ixi, mas será que isso é alfajor mesmo? A gente usando uma bolacha pronta? Alfajor vem do árabe e significa biscoito recheado. Então, quando a gente faz uma bolacha com recheio gostoso, banho de chocolate, é um alfajor. Tem massas próprias, né, que a gente pode fazer em casa também, mas aqui a ideia é fazer um produto prático, ou para vender ou para fazer com as crianças. Daqui a pouco vem Páscoa, que é uma ótima época também da gente fazer isso aqui. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Bolachinha. A gente vai pegar doce de leite. Doce de leite também é legal, Carla. Existe doce de leite e doce de soro de leite. O doce de soro de leite é mais barato, mas não é muito bom. Então, o doce de leite é feito com a parte nobre do leite, tá? Tem muitas pegadinhas, tá? Nas embalagens no mercado, tá, gente? Ó, uma colher de sopa não muito cheia vai fazer com o que tem em casa. Não tô colocando aqui saco de confeitar, nem nada. É colher, olha, recheadinho aqui, vamos colocar uma bolachinha em cima. Simples assim. Simples assim. Nossa, ela disse que não tá muito cheia, gente. É bem generoso esse teu alfajor. A quantidade de doce de leite que tem aqui, ó. É generoso, né? É pra pessoa comer e realmente querer mais. Que gostoso, gente. Quer dizer, eu já tô dizendo que é gostoso porque o cheiro tá maravilhoso, né? Chocolate derretido é demais, né? Então aqui, ó, o chocolate já está derretido. Um cuidado que tem que ter quando for derreter. Independente se for o chocolate comprado em gotas ou em barra, corta a barra em pedaços. Chocolate sempre vai derreter aos pouquinhos, no micro-ondas de 30 em 30 segundos. 30 segundos, tira, mexe. 30 segundos, tira, mexe. Isso, até que esteja completamente derretido, vai demorar 1 minuto e meio. Não precisa derreter 1 quilo inteiro de chocolate.
Para um pacote de bolacha, que vai nos render 25 alfajores, mais ou menos 400 gramas já é o suficiente, tá? Quem não tem micro-ondas vai colocar uma panelinha com água para ferver. A hora que essa água ferver, desliga o fogo e daí coloca a tigela com chocolate em cima. Banho-maria. Banho-maria, isso mesmo. Ó, mergulhei meu alfajor lá, vou banhar ele. Aqui eu tenho um garfinho, que é um garfinho próprio para banhar. Mas tem em qualquer loja de utensílio de confeitaria, mas funciona com garfo comum de casa também. É só tirar. Aqui, olha, bate bem para tirar esse excesso de chocolate, senão vai ficar muito grosso embaixo. Pode ajudar aqui na bordinha também. Se você tiver uma gradinha para escorrer o chocolate, também dá para usar. Se você não tiver, coloca no papel. Qualquer papel. Papel toalha, papel toalha gruda. É papel manteiga. Papel manteiga, papel alumínio, um plastiquinho, tá? Qualquer um funciona. Então, lembra de tirar bem o excesso. E esse chocolate, essa cobertura fracionada, seca rápido. Não precisa colocar na geladeira. Por quê? Que maravilha! Chocolate, ele absorve umidade quando a gente coloca na geladeira. Então, às vezes, a pessoa guarda lá na geladeira, quando tira da geladeira, o chocolate está suando. É porque ele absorveu a umidade da geladeira. Olha. Vai ficar todo grudento e vai manchar o alfajor. Então, deixa secando aqui, 5, 10 minutinhos, ele já tá seco. Tá pronto. Prontíssimo. Gente, e a gente vai deixar ele secando aqui, porque eu vou provar daqui a pouco essa maravilha. A gente vai fazer mais alguns aqui para vocês verem de novo. E assim, por que o alfajor, ele tem essa altura maior, né? O alfajor, que é característico da Argentina, por exemplo, ele é feito com uma massinha. É uma espécie de biscoito, de bolacha, só que ele é mais alta. E aí vai um recheio no meio, né, de doce de leite, e depois é banhado no chocolate. Só que nesse caso aqui, a gente está fazendo o que você compra, por exemplo, ali no calçadão da praia, né? Que é o que o pessoal faz mesmo. Exatamente. Aí você, para deixar mais alto, você coloca bastante doce de leite. Ou pode fazer uma versão tripla aqui também, né? Podemos fazer aqui, ó. Dá para fazer 3 andares? Dá, ó, uma outra camada aqui e temos um alfajor triplo. Olha só, que maravilhoso. Gente, esse daqui dá pra cobrar um pouquinho mais, tá? Esse dá. Então, a gente pode até sugerir também um preço aqui de venda, como é que funciona né? essa questão do valor? Quanto que eu gastei e por quanto eu posso vender um alfajor? Ou quantos vai me render, por exemplo? Isso. Uma receita dessa, né, que é um potinho de doce de leite, um pacote de bolacha e 300, 400 gramas de chocolate, a gente gasta mais ou menos R$30. E daí pensando que a gente vai colocar dentro de um pacotinho, de um plastiquinho transparente. R$30 para fazer 25 alfajores. Então dá um e pouquinho, 1,20, vamos colocar que a gente gasta em cada alfajor. A gente pode vender ele até R$5. Sabe que eu tenho uma aluna que vende um alfajor triplo desse por R$12. Gente, você entendeu a conta aqui? Olha o quanto você consegue lucrar vendendo alfajor a R$5 que seja. E esse de camada tripla aqui, por mais, claro, né? Vai cobrar, eu não cobraria um 12, mas assim uns R$8. É um preço bom, né? Que as pessoas pagam. Então, de 3, pelo menos R$3 tem que ser o preço de venda dele. E aí depende muito da cidade, da região, pode vender a 5, pode vender a 8, triplo. Mas se a gente pensar que a gente vende ele a 3, nos custou R$1,20, a gente está ganhando aí R$2,80 em cada alfajor, né? Nossa, gente, tá bom demais, né? 100 alfajores que vende assim, ó, R$280. É uma maneira boa de fazer uma renda extra. E assim, vende rápido? Vende rápido, porque é um produto gostoso e baratinho. Então as pessoas, e um tamanho legal então as pessoas não pensam muito para comprar, elas compram, comem. Pra adoçar o dia, né, gente? Adoçar o dia de alguém, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Menina, esse negócio ficou muito lindo. Ficou, né? Ai, eu tô com dó de comer. Vocês estão com dó? Não? Tem ninguém com dó aqui, então vamos lá. Primeiro, antes de eu provar, eu quero te agradecer. Imagina. Leana, você arrasou nessa dica maravilhosa que você deu pra gente. E convidar quem tá em casa pra pensar no empreendedorismo do doce, que é tão legal, né? Exatamente. Tem muita gente vivendo da confeitaria.
O doce é um caminho fácil de você ter uma renda extra e depois fazer disso a renda principal. Eu tenho muitas alunas, muitas mulheres que escolheram esse caminho para ficar em casa, para ter um ganha-pão mais perto dos filhos, dos netos. Tem gente que é aposentada e precisa complementar a aposentadoria. Então, é para todo mundo. É uma maneira fácil, independente do lugar que more, da região, consegue ganhar dinheiro com doce. Tá gostoso? Menina, isso fica bom demais. E simples, né? A gente fez aqui em 5 minutinhos. Tudo você tem em casa, você consegue fazer, vender para os conhecidos, fazer uma experimentação aí com a criançada em casa. Isso, com criança pode colocar uns confeitinhos em cima, deixar verdade. colorido. Dá para fazer com outros chocolates também, né? Dá para fazer com chocolate branco. Aí tem opções já no mercado de chocolates saborizados, de pistache, de caramelo. Então tem muita variedade. Mudar um recheio, ao invés de doce de leite, colocar um brigadeiro. Eu tava 30 dias sem comer doce, tá, Poliana? Você foi a culpada hoje de quebrar a minha dieta. Eu tô aqui com uma médica aqui comigo. A gente vai conversar agora sobre os mitomaníacos, isso mesmo. Você conhece alguém que mente o tempo todo, que inventa histórias sobre tudo? E, gente, isso é uma condição séria. É um transtorno psicológico marcado pela necessidade incontrolável de ficar mentindo, sem motivo. Diferente da mentira ocasional. É a mitomania. A gente vai conversar agora com a doutora Maitê sobre isso, porque assim, a gente imagina que existem, né, situações em que as pessoas elas mentem e a gente imagina que aquilo é da pessoa, é do perfil dela, né? Mas não, é uma condição mesmo. E muitas vezes ela não é descoberta, a pessoa não faz nem ideia de que ela tem esse problema. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. A gente entende que a mentira ela tem um papel social. É difícil que alguém nunca tenha contado uma mentira, né? Mas existem as mentiras em que amenizam algumas situações, aquela mentira mais, digamos assim, para melhorar mesmo, amortecer as situações sociais. Mas existe o transtorno da mentira, que é o que a gente chama de mitomania ou pseudologia fantástica, que é o nome mais antigo, onde a pessoa fica incapaz de parar de mentir. E aí que a gente entra pensando, poxa, essa pessoa precisa de tratamento, né? E como que a gente consegue entender um pouco sobre essa pessoa? Porque assim, a gente está em contato com os seres humanos o tempo inteiro, não é verdade? Quando você está na tua casa, você tem as pessoas na sua casa, você sai para ir no mercado, você sai para ir trabalhar, você sai para tudo. Você está em contato social o tempo todo. Como que a gente percebe que tem algo de errado aí, que tá passando daquela mentirinha boba, digamos assim, entre aspas, né? Sabe aquela assim que você diz que quando a criança tá descontrolada por algum motivo, você inventa alguma coisa para dar aquela acalmada? Não é essa mentirinha que a gente tá falando, são mentiras sérias e que podem inclusive prejudicar a pessoa no próprio trabalho dela, né? Com certeza. O mitomaníaco, ele vai tender a mentir em situações que isso traz um benefício. Então, vai mentir quando tem um objetivo, quer ganhar alguma coisa, mas ele também vai mentir mesmo quando não vai ganhar em nada com aquilo. E aí que você percebe a diferença, né? São situações assim, vou perguntar para você, você está vestindo uma camiseta vermelha? Você vai falar, não, eu tô de amarelo. E, na verdade, não tem um objetivo. A pessoa não está ganhando nada com isso e, mesmo assim, ela mente. E é muito difícil a gente perceber, porque não fica checando sempre se é uma pessoa que você não tem tanto contato, né? Mas quando alguém do seu trabalho, por exemplo, alguém da sua família, você vai coletando, assim, aquele histórico de mentiras repetidas, né? Certo. E assim, para quem precisa de ajuda, né? Porque muitas vezes no teu trabalho, você está convivendo com essa pessoa, mas é uma pessoa do teu trabalho, não é uma pessoa próxima a você, né? Não é uma pessoa da tua família, por exemplo. Quando está dentro da nossa casa, o que a gente tem que começar a perceber e para onde nós podemos correr? Olha, nesse caso, é importante buscar a ajuda psiquiátrica e principalmente a ajuda psicológica,
né? Para entender da onde vem essa motivação para mentir, o quanto isso está enraizado na pessoa, essa característica da mentira, né? E o quanto isso está causando prejuízo para ela. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar é justamente começar a orientar a pessoa do que ela está perdendo com isso, né? Se é alguém que para você é querido e você quer ajudar, é importante não se esquivar de falar a verdade para essa pessoa. Então, você tem que demonstrar que sim, você percebe que ela está mentindo, mas sem um confronto direto. É achar um equilíbrio ali entre orientar estou percebendo, mas não confrontar assim de uma agressão mais de mentiroso, alguma coisa assim. Isso vai só afastar a pessoa do tratamento. Então, achar esse equilíbrio e reforçar sempre que a pessoa conseguir ser honesta e falar a verdade, você valorizar aquilo, criar um ambiente em que ela se sinta segura para falar a verdade. Entendi. E no trabalho? Isso é muito difícil, porque assim, quando você não está envolvido, não está envolvida na situação, uma coisa, né? A partir do momento que essa pessoa, ela tá dando ela tá numa fala envolvendo outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto, aí a coisa piora. Porque daí você vai a pessoa está contando uma mentira envolvendo terceiros, quartos, quintos, e daí? E pode causar um problema grave numa empresa, mundo, por exemplo, né? Esse tipo de situação. E aí, eu recomendo que haja até um distanciamento, né? Estar bem atento quanto às mentiras, se prevenir quanto, né, a conseguir se justificar numa situação, né, que seja inventado algo sobre você, por exemplo. Mas também manter essa postura de evitar um confronto direto que pode ter uma repercussão. Então, ir pontuando o comportamento, mas se não é responsabilidade sua, por exemplo, de gerenciar uma equipe ou alguma coisa assim, é melhor manter uma postura de entender que aquilo é da pessoa e que não é você que vai resolver também. Certo, então o afastamento ainda é a melhor coisa. Nessas situações assim em que a pessoa não depende, né, de você, ou realmente para prevenção é melhor afastar. Doutora Maitê, quando que isso começa? Quando que aparece esses primeiros sinais da mitomania? Isso é na infância? Isso é na fase da juventude, na adolescência, na fase adulta? Ou até mesmo pessoas idosas podem começar a desenvolver isso? Me explica. Então, na infância é bem comum que as crianças contem mentiras, né? Às vezes chegam com uma história que não tem nem pé nem cabeça. É normal da parte ali do início da imaginação, do inventar algumas coisas. Então, a gente considera que até ali o início da pré-adolescência, ela tem que estar diminuindo com esse comportamento, né? Certo. O que acontece? Muito do desenvolvimento, então, do transtorno da mitomania vem da infância, relacionado muitas vezes a traumas que a pessoa passou. E um mecanismo de proteção que ela desenvolve acaba sendo a mentira. Mas isso deveria ter regredido e nessas pessoas não regrediu. Nossa, isso é muito sério, gente. E assim, isso que eu queria entender. Todo mundo pode desenvolver ou não? Por exemplo, se o pai ou a mãe, né, costuma contar muitas mentiras, o filho pode começar a repetir isso? Com certeza. Os pais são ainda o principal exemplo, né? É possível que a mentira seja tratada com muita naturalidade em casa e até reforçada, assim, E a criança vai achar que é normal mentir. Mas o principal, assim, que a gente vê nos estudos do que leva uma criança a começar a mentir é muitas vezes para evitar um comportamento muito punitivo. Então, pais muito rígidos, né, que tem uma postura, assim, até de agressividade com a criança, ela aprende a mentir para se esquivar de algumas situações. E como eu disse, na mitomania, ela aprende isso na infância e não para, né? Nos idosos, do começar a mentir, aí a gente já avalia situações, por exemplo, de um
transtorno delirante, um caso demencial, entra nos assuntos mais delicados de começar no idoso. É mais perceptível ali na adolescência, início da vida adulta, já começar a apresentar esse comportamento. Certo, então, gente, já sabem, né? Tem que procurar ajuda. Agora, se você não tem nada a ver com essa pessoa, mas você percebeu que tem alguma coisa de errado, então, como a doutora falou, afaste-se para que você também não... Porque o respingo do problema, ele vai para todos os lados, né? Com certeza. Então, o ideal é afastar mesmo. Afastar, assim... Claro, se você tem a possibilidade de chegar para a pessoa e falar assim, olha, estou percebendo aqui que isso aqui não foi coerente, né? Como eu falei, evitar um confronto direto não vai trazer benefício, né? Mas tudo vai depender da intimidade e do quanto você quer aquela pessoa na sua vida. Exato. Pensando que a perspectiva de mudar esse comportamento vai depender de muito tratamento, de muita vontade dessa pessoa em mudar esse comportamento. Então, quem não é, assim, da área da psicoterapia, da psiquiatria, vai ficar muito limitado em como ajudar essa pessoa, né? Então tá aí, dicas importantíssimas pra gente aprender a lidar com os mitomaníacos. Doutora, muito obrigada, viu, mais uma vez pela tua vinda aqui. Foi um prazer conversar contigo e entender um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico, né? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, Carla. Foi ótimo estar aqui. A gente agradece. O intervalo é rapidinho, é um pé lá, outro aqui. Eu volto já, não sai daí. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa de hoje. Claro, a gente sempre reserva os melhores assuntos, as melhores entrevistas para você que está aí do outro lado. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso último bloco do programa de hoje. Vamos falar agora do verão, a estação mais aguardada, mas infelizmente pode trazer desafios para quem vive e convive, né, com as doenças reumáticas. Eu vou conversar agora com ela, tudo bem? Bem-vinda. Estou aqui com a doutora Chayane Rosseto. Ela é membro da Sociedade Paranaense de Reumatologia, é reumatologista. Eu queria entender... Doutora Chay, posso te chamar assim? Claro. Oba, maravilha. O calor intenso, ele pode desencadear crises, por exemplo, de dor para quem sofre com artrite ou até mesmo a fibromialgia e doenças que envolvem a locomoção? Pode sim. Então, o calor extremo, né, o calor que a gente tem passado nesses últimos tempos, ele pode aumentar o inchaço das nossas articulações. Então, para quem já tem uma predisposição a ter articulações inchadas, como, por exemplo, pacientes que têm artrite reumatoide, artrose ou mesmo fibromialgia, podem sentir um desconforto maior nessas épocas do ano, né? O que a gente recomenda é que, além de manter o tratamento habitual, que a pessoa já deve estar fazendo, é que ela tenha muito cuidado, assim, ao horário de se expor ao calor, então evitar aquelas horas, sair aquelas horas que o dia é mais quente mesmo, né? Depois das 10 da manhã até as 4 da tarde, evitar a exposição muito prolongada ao sol, porque tudo isso pode fazer um inchaço maior nas articulações e aí às vezes não nessa hora, mas no final do dia vai trazer muita dor, muito desconforto. Então evitar as atividades nesse meio período, né? Nesse período do dia e fazer gelo às vezes nas articulações, compressas mais fresquinhas, ajudam bastante assim na qualidade de vida nessa época do ano que é mais desafiadora mesmo. Certo. E ainda nesse assunto, o que é mais complicado? É o calor intenso ou o frio intenso? Porque a gente sabe que quem tem problema com doenças reumáticas é uma dificuldade tremenda, assim, tanto no muito quente ou no muito frio, né? A gente percebe que tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, o norte, o nordeste, que tem, eu digo que tem a vantagem, viu, gente, vocês que estão aí no topo do mapa, né, de terem o calor o ano todo, porque a gente que convive muito com o frio aqui no sul, a gente sabe o quanto é sofrido, né? O quanto é dolorido também. Porque uma dor de frio é uma dor quase que insuportável, né? Parece que dói os ossos mesmo. Sabe que isso varia muito, né, de pessoa para pessoa e de condição para condição, né? Algumas condições, por exemplo, a gota, ela piora muito no frio. Então, naqueles dias mais gelados, o paciente tende a ter mais crises de gota. Outras condições, por exemplo, a fibromialgia, varia bastante, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que sente um conforto muito bom no calor, fala que quando vai para a praia melhora bastante, né, tá mais quentinho. E tem gente que não tolera o calor por causa desse inchaço articular. Então, depende muito de condição e de pessoa para pessoa, né? É importante que o paciente
paciente se conheça bem. Então, veja o que vai melhor para ele nessas épocas, porque varia bastante. E isso de variar muito também é ruim, né? Então, aqui a gente tem dias muito quentes, dias muito frio. O paciente pode sentir mais, né, os sintomas por conta dessa variação, dessa mudança. E de todas essas doenças reumáticas, qual que é a mais complicada? Não só de se ter, mas de se tratar realmente. Então, a gente tem doenças que ainda são desafiadoras, assim, para a medicina de uma forma geral, né? Principalmente as doenças que são muito imunológicas, né? Que são muito imunomediadas, como, por exemplo, o lúpus, né? O lúpus é uma doença que piora muito no verão, então é importante a gente lembrar do lúpus nessa época do ano, mas é uma doença que ainda assim pode comprometer muitos órgãos nobres, né? Rim, cérebro, coração. Então é uma doença que pode ser muito grave, pode levar o paciente à morte. Outras doenças como as vasculites também, né? Então são doenças que têm uma mortalidade maior. Elas podem até incomodar menos, né? No sentido de que talvez doam um pouco menos, né? Mas elas são doenças que têm uma mortalidade maior, então elas são mais preocupantes. E dentre as doenças reumáticas, tem alguma que ela é familiar? Por exemplo, minha mãe teve, meu pai teve, provavelmente eu tenha, ou ela pode surgir, ou elas podem surgir em qualquer fase da vida? Elas podem, né? Então, as doenças reumatológicas podem surgir em qualquer fase da vida. A gente tem doenças reumatológicas já na infância, né? Então, tem toda uma especialidade que é a reumatologia pediátrica, que cuida desses pacientes. Então, algumas doenças, como por exemplo o lúpus, que eu falei, pode surgir na infância. A artrite idiopática juvenil pode surgir na infância. Então, são doenças que podem surgir a qualquer momento da vida. Mas tem doenças, né? De modo geral, grande parte das doenças, ela acaba surgindo mais no período que a gente costuma chamar de meia-idade, né? Que é dos 40, 45, 50 anos. Elas surgem mais e algumas estão muito, muito relacionadas mesmo com a nossa familiaridade, com a nossa genética. A maioria delas não é assim escrito em pedra, né? Então, se sua mãe teve, você vai ter, mas existe uma facilidade genética em se ter essas doenças, principalmente a artrite reumatoide, as espondiloartrites, a osteoporose também. Então, se sua mãe, seu pai teve uma fratura por osteoporose, você tem uma chance maior de ter esse tipo de doença. Então, se você tem essa genética, é importante que você tome alguns cuidados que diminuem a sua chance de desenvolver essa doença, né? Então, se alimentar bem, evitar grandes ganhos de peso, atividade física é muito importante na prevenção das doenças reumatológicas. Se você tem essa condição genética, se você conhece o histórico da sua família, vale a pena você se cuidar. Sim. Qual que é o maior inimigo das articulações? Ainda é o sobrepeso? O sobrepeso é um grande inimigo, sim, com certeza, né? Principalmente de algumas articulações mais especificamente, por exemplo, os joelhos, etc. Mas eu acho que o maior inimigo que a gente tem ainda é o sedentarismo. Então, a atividade física, ela protege muito as nossas articulações. A gente pode achar que gasta, mas não, né? Fazer uma atividade física ajuda muito a proteger as nossas articulações, fortalecer a musculatura, lubrificar essas articulações. Então, o nosso grande inimigo ainda é o sedentarismo. Então, fazer exercício mesmo. Com não certeza, tem jeito, com né? certeza. Não tem jeito. Agora, que dica você daria para quem está sofrendo com o calor? Assim, você falou sobre evitar o horário, os horários mais quentes e tudo mais. A questão de você entrar num ambiente, por exemplo, muito gelado, ar-condicionado ligado no talo, no último mesmo, né? Super gelado. E sair para um ambiente muito quente, a rua, muito abafamento, esse esfrio esquenta pode prejudicar? Ou, por exemplo, quanto maior tempo você se mantém num lugar gelado, melhor? O que você indicaria? Esse esfrio esquenta é bastante ruim pela sensibilidade que a gente tem da dor. Então, essa variação da temperatura, ela faz com que o nosso corpo sinta mais a dor, né? Então, a gente aumenta muito a sensibilidade e aí, por exemplo, a pessoa pode não conseguir fazer a sua atividade que tinha que fazer no dia por causa dessa sensibilidade articular que ela dá. Então, a gente pede que tenha bastante cuidado nessa transição, né? Sempre que você estiver num local mais frio, tá bem agasalhado, com as suas articulações que doem mais protegidas, né? Então, se você tem bastante dor no joelho, deixar o seu joelhinho mais quente, né? Quando você tá por exemplo, numa viagem que tem um ar-condicionado muito gelado, você vai ficar algum tempo maior, vale a pena proteger essa articulação, assim. No calor, infelizmente, a gente tem pouco que a gente possa fazer, além de se hidratar muito bem, né? Então, ter uma hidratação melhor ajuda a gente a resfriar por dentro o nosso corpo, né? Então, sempre se manter bem hidratado nessa época do verão, usar roupa bem folgada, adequada, né? Bem respirável e que te deixe mexer bem essas articulações, principalmente as que estão mais comprometidas, para te trazer um conforto maior.
Certo. Para os idosos, né, que sofrem muito com essas questões, não só do frio, mas do movimento mesmo, né, do andar, do descer a escada, do subir a escada, do andar na rua, onde a gente tem um desvio, né, de altura muito grande, é um meio-fio, é uma rua de paralelepípedo, enfim. Que dica você daria para os idosos que estão nos vendo nesse momento? Para os idosos é principalmente cuidado com quedas, né? Então a gente se preocupa muito se um idoso pode ter osteoporose e se a osteoporose vai fazer ele ter uma fratura, né? E as fraturas são muito ruins nessa população porque elas aumentam a mortalidade. Além de doer, além de ter que operar, elas aumentam a mortalidade, né? Uma pessoa que fez uma fratura grave por osteoporose tem mais chance de morrer. Então o que a gente pede é muito cuidado, principalmente com o local que você está passando. Se você está adequado para o local que você está passando, né? Se tem uma opção mais adequada para você. O que você está vestindo é muito importante. Então, a gente tem o costume, às vezes, de sair de casa com um salto mais alto, mais arrumadinha, mas um sapato que fixe bem no seu pé, né? No verão, a gente vê o pessoal usando muito chinelinho também, tem uma fixação muito ruim, cai muito do pé, então facilita você de tropeçar, de cair. Cuidado principalmente com os sapatos e não ter vergonha de usar um dispositivo para andar com mais segurança se for necessário para você, uma né? Bengala, uma bengala, um andador, principalmente, que é bem estável, bem seguro. Então, se você acha que você vai precisar, é mais interessante que você use o andador em alguns momentos do que você precise passar por uma cirurgia, uma internação e talvez ficar de andador por muito mais tempo, né? Então, tem gente que usa uma pessoa de andador, né? Usa ali, apoia no braço e vai levando e vai levando. Gente, a melhor coisa é a independência ainda, tá? Então, assim, não tenham vergonha da bengalinha ou da muleta, não tenham vergonha. Usem, porque é importante a gente prestar atenção nisso, na questão da gente se manter independente, né? Exatamente, né? Uma queda vai diminuir muito mais a independência do que a bengala, né? Do que o uso da bengala, com certeza. Obrigada, doutora, mais uma vez. Imagina, prazer te receber. O programa está acabando. Quero te agradecer demais por sua companhia, te desejar um sábado excelente, um domingo abençoado, cheio de luz, cheio de coisas boas. Aproveite o seu fim de semana. E agora você fica com o programa do Padre Reginaldo, Experiência de Deus. Um beijo e a gente se vê segunda.